Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu aqui trazendo um texto, ou melhor, eu vou fazer a transcrição de um vídeo que caiu na minha mão, que eu achei muito legal. E o canal se chama Monde Lumine, é um canal novo. E é uma japonesinha que fala, e o título é Entenda como o mundo espiritual enxerga os nossos comportamentos. E eu assisti o vídeo todinho, achei muito legal, bastante esclarecedor para a gente entender algumas coisas que também estão ligadas até à lei da atração, né? Em termos de energia. Vamos lá, eu vou fazer a leitura da transcrição, pode ser que fique meio grandinho, mas vamos lá. Entenda como o mundo espiritual enxerga os nossos comportamentos. Aí ela começa: Oi, pessoal, nesse vídeo eu vou explicar porque às vezes queremos algo, mas parece que o mundo espiritual não está cooperando muito para que aquilo aconteça. Sabe, como se você não estivesse alinhado com o universo para que aquilo se manifestasse na sua vida. Eu vou mostrar para vocês 11 exemplos de como o mundo espiritual interpreta certos comportamentos nossos. Então, fique aqui até o final. Antes de começar o vídeo, eu gostaria muito de agradecer a todos os inscritos do canal e a interação de vocês com os likes e os compartilhamentos. Muito obrigada de coração. Vamos lá? Primeiramente, o que é o mundo espiritual? É importante entender o conceito de mundo espiritual. Segundo o filósofo e teólogo chamado Emanuel Swedenborg, a criação foi feita de dois mundos separados e coexistentes, o mundo natural e o mundo espiritual. O mundo natural inclui tudo aquilo que você vê ao seu redor, as árvores, o céu, a casa, as pessoas e o seu próprio corpo. Já o mundo espiritual consiste em realidades não vistas que não encontramos efetivamente antes da morte. De acordo com o cientista, no mundo espiritual, tudo o que vemos é prontamente correspondido ao que estamos pensando no mundo espiritual. Pensar em um lugar ou em uma pessoa pode realmente nos levar até lá. E o que seria a espiritualidade? A espiritualidade, independente da religião, pode ser entendida como a conexão entre o ser humano e algo maior do que ele, podendo ser Deus ou alguma outra divindade. Assim, através da nossa espiritualidade, pode ser possível que o mundo espiritual consiga interagir nas nossas vidas. E como é que a espiritualidade pode influenciar na nossa vida? A espiritualidade pode melhorar a nossa saúde mental através da autoconfiança, da autoestima, do autocontrole. Ela te auxilia a sentir força interior, resultando numa recuperação mais rápida. Ela também melhora as relações consigo mesmo e com os outros. Às vezes passamos por certas situações complicadas na vida e nem sempre conseguimos ter o entendimento correto do que deve ser feito ou do seu real sentimento com relação àquele problema. Enquanto aquela situação não estiver clara e bem resolvida emocionalmente e mentalmente, é muito comum você agir de um jeito e pensar de outro. E é nessa condição que o plano espiritual e o universo hesitam em tomar uma ação, apesar de você pedir muito a ajuda de Deus. Então, agora vamos lá para os 11 comportamentos, né? Como o mundo espiritual interpreta esses 11 comportamentos. Exemplos de como o plano espiritual interpreta certos comportamentos. O primeiro exemplo é quando sentimos medo. Pode ser o medo de tomar uma decisão, como abandonar uma situação e depois sentir remorso,
ou o medo de não ser capaz e como isso é interpretado pelo universo. Ele fica em dúvida se realmente queremos aquilo na nossa vida. O plano espiritual pode entender que temos grandes chances de nos arrependermos mais tarde. Então ele prefere não agir e esperar até ter certeza do que queremos, né? Você se divide. Nossa, gente, aqui tremeu tudo aqui a tradução. Ai, meu Deus. Queremos, você divide no escolher ou suprimir. Tá. Deixarem na sua vida. É só nisso você elimina um bocado de opções para você pensar exatamente naquilo que você quer e não ter dúvidas, não é? Pense em como você vai se sentir se você tomar aquela decisão. E em seguida você analisa as opções restantes e pense nas vantagens e desvantagens de cada uma. Entenda que talvez não exista escolha perfeita onde só te traga vantagens. Devemos ter em mente que qualquer escolha que você fizer terá consequências. Até escolher não fazer nada também terá consequências. Então, pese na balança as vantagens de cada uma e faça as seguintes perguntas: o que é que vai me trazer mais bem? Estar a minha escolha está de acordo? Esta minha escolha está de acordo com os meus valores? Não se apresse para tomar a decisão. Tome o tempo que for necessário e assim que você se decidir, siga com a sua decisão firmemente e não volte atrás. Dessa maneira, o universo vai entender que você tem certeza do que você realmente quer para si. Então, enquanto estamos no medo, estamos na divisão da energia, não é? E a gente fala, segundo a lei da atração, quando eu fiz um trabalho com uma coach, minha querida amiga Alessandra Zoronoff, fui cobaia dela no final do curso dela de coach, né? E aí a gente trabalhou, obviamente, a parte profissional, ela era coach profissional, e eu faço muitas coisas. Faço muitas coisas. Eu sou psicóloga, eu sou terapeuta floral, eu sou terapeuta holística, eu sou professora, eu sou numeróloga, eu sou youtuber, já era naquela época. Então, ela disse: Mara, você faz muitas coisas. Como é que o universo vai entender, né, aquilo que você precisa, se você divide a sua energia em tantas coisas? Essa sou eu. Ela disse: vamos ter que escolher uma situação, né, dessas que você realiza para que a gente dê foco nisso. E fizemos muitos cálculos, inclusive, porque estavam pensando em melhorar a parte financeira, obviamente, e chegamos à conclusão que o meu melhor trabalho é o da numerologia. E aí começamos a trabalhar e de verdade ela colocou, né, ela falou: coloque uma meta em termos financeiros de quanto você quer ganhar, tipo, no mês que vem. Não coloque uma meta pequena, pode colocar uma meta alta. Eu não fui lá em cima porque, né, vamos ficar dentro da realidade, vamos aumentar o faturamento, mas dentro de uma certa realidade. E eu consegui bater a meta. Ela ficou espantadíssima. Então vejam só, né? Quando a gente está focado naquilo, não há dúvida, não há medo de se arrepender. Naquele momento, não. Vou continuar desempenhando as outras atividades, mas quero dar um foco específico nisso. E foi o que aconteceu. Então, a mesma coisa, quando a gente tem que tomar uma decisão, quando a gente tem que mudar o rumo da vida, a gente fica muito tempo em dúvida, pode ter certeza. E com isso, dividimos a energia. Então, a sugestão dela é: pese os prós e os contras, veja se a decisão não vai contra os seus valores, né, morais, éticos, e siga em frente e não volte atrás, né? Então, se a gente tem hábitos que normalmente
a gente tinha, né? Ou exercia aí alguns comportamentos relacionados àquela situação, temos que ter a disciplina de não seguir mais por aquele caminho, porque senão vamos continuar dando uma mensagem dúbia para o universo. Não é fácil, não. É desafiador, mas vamos lá, vamos lá. A segunda situação é a não honestidade. Às vezes, até para não cair no erro da primeira situação, que é ter medo, a pessoa pode ter um comportamento de fingir ou camuflar os sentimentos. A atitude contrária ao que você sente pode te levar a consequências diferentes das que você almejava. O plano espiritual pode até entender o seu verdadeiro sentimento, mas o livre-arbítrio tem mais valor. O plano espiritual não poderá te ajudar em atender o seu real pedido, porque a consciência da sua atitude vai prevalecer sobre a consequência, acho que é, da sua atitude, vai prevalecer sobre a consequência do seu sentimento. Porque no mundo material só se reconhecem atitudes. Falei isso no vídeo anterior, não é? Então, não adianta eu pensar de um jeito, ter a intenção, ficar analisando prós e contras e não agir. O plano espiritual não vai entender, o universo não vai entender, a física quântica não vai entender, porque para realizarmos algo devemos trazer para o plano material. Assim é, por exemplo, com os códigos Grabovoi, que trabalham uma sequência numérica, que são segredos de determinadas situações, e o que precisa? Que a gente escreva. Eu tô até com tendinite, eu tô no terceiro caderno de 200 páginas, caderno universitário, de tanto código Grabovoi que eu faço direto, né? Sob orientação da minha terapeuta, ok. E é impressionante. Outro dia eu fiz um código relacionado às questões de prosperidade, né, financeira, essas coisas, que foi contra o enunciado do código, era algo que ia contra o que eu sei que é o meu propósito, que é estou no meu propósito e como consequência o dinheiro vem. E no enunciado, de alguma maneira, aquilo ficava como o contrário, quer dizer, quero dinheiro a qualquer custo. E aí eu tranquei o meu caminho. Tranquei. E eu falei para ela, olha, aconteceu alguma coisa aqui, esse código não tá legal. Então eu tive que mudar e na primeira semana mudando a frequência, as coisas já se abriram novamente. Muito bom. O terceiro caso é desistir das coisas muito rápido, não perseverar ou começar um monte de coisas e nunca terminar. Desse jeito, o universo não vai se esforçar tanto em ajudar os seus projetos a prosperarem, porque é como se fosse um trabalho em vão para o mundo espiritual. O plano espiritual vai chegar uma hora e vai dizer: puxa, eu me empenhei tanto em trazer aquelas ideias novas para aquele ser, mas no primeiro obstáculo ele já desistiu. Você precisa ter força de vontade para que você seja visto pelo universo como uma pessoa que insiste no que acredita e que merece ser recompensado pelo seu esforço. Vou dizer que eu acho que eu insisto até além da conta, né? Às vezes deixando de interpretar dados de realidade, mas existe uma frase que diz: Deus não dá uma grande missão a um ser pequeno, né, ou a um ser fraco. De verdade, se nós não sabemos enfrentar os obstáculos na nossa vida, nós não podemos prosperar, porque a prosperidade vem para aquele que não desiste. Não é? Quantos nãos, quantos tombos a gente leva até que a gente possa dizer: uau, agora eu cheguei aonde eu queria, não é? E mesmo chegando, tem o trabalho de permanecermos naquilo, daquela maneira, ou superarmos as nossas
próprias expectativas, né? Falando aí na questão profissional. E se a gente coloca isso também para a área dos relacionamentos, em qualquer dimensão, ok? Diante de obstáculos, o que eu preciso? Entender o que aquilo significa e fazer o aprendizado daquela lição. Não é qual a função que aquilo tem na minha vida, porque é que eu atraí aquilo. E aí, o universo e Deus vão entender que você é uma pessoa que está pronta para receber aquilo que você merece, aquilo que você almeja, porque você não tem medo de fracassar, né? Você cai e levanta, você cai e levanta, e assim sucessivamente até chegar no ponto que você deseja. Vamos lá, o quarto exemplo é você se autocriticar ou sentir culpa quando você tem esse tipo de comportamento, você está decretando o seu não merecimento. Olha só, o universo interpreta que você não quer receber bênçãos na sua vida, ele entende que você não se julga merecedor de algo bom. A autoanálise sempre é válida na nossa vida, mas temos que ter em mente que não somos perfeitos. Nós temos as nossas limitações, mas isso não significa que você tem que se autopunir. Mesmo que você tenha errado numa situação, ficar apegado com o que já aconteceu não vai te ajudar em nada. Tem que pensar positivo. Foque no que você pode melhorar daqui para frente. Coloque os seus esforços na sua própria evolução e assim a autocrítica deixa de existir e automaticamente o sentimento de não merecimento vai embora. Ainda faltam mais 7 exemplos de como o mundo espiritual interpreta certos comportamentos. Gente, então a autocrítica e a culpa, eu sei que a gente sente isso, é humano, mas o que é que vai nos acrescentar, não é? Quando eu reconheço a minha responsabilidade diante de uma situação que aconteceu, eu não passo, não transfiro a responsabilidade para o outro, eu posso mudar aquele meu comportamento que fez com que aquela situação acontecesse. É para isso que o mundo está cheio aí de situações acontecendo, para que a gente reconheça de que maneira nós fomos responsáveis e atraímos aquilo na nossa vida. Ficar, né, emaranhados na culpa, na crítica, fazendo com que o nosso valor diminua lá no pé, não é? Vai ajudar em alguma coisa? Obviamente que não. Não é? Então, se substituirmos crítica, autocrítica, ou culpa, não é? Por autorresponsabilidade, tem um vídeo que eu falei sobre isso também, a gente já elimina esse problema no sentido do mundo espiritual não nos atender. Trilhamos um caminho errado, ok, voltamos, né? Pegamos aquele atalho, ok, voltamos e vamos em frente, certo? A quinta situação é quando nos frustramos, quando as coisas não acontecem no nosso tempo. Infelizmente, reclamar e querer tudo para ontem não vai fazer o plano espiritual querer adiantar o seu processo. Não é assim que o universo funciona. O plano espiritual precisa realizar tudo no tempo certo, para que tudo saia conforme o planejado para todos os envolvidos. Você precisa pensar que cada pequena realização depende da atuação e da colaboração de várias outras pessoas e situações. Muitas vezes o encontro da solução é um processo com várias etapas. A solução existe, mas precisa perseverar sem desespero. Não é querermos tudo no nosso tempo, obviamente,
é uma questão até de ansiedade, é estar focada muito lá no futuro sem viver o presente. Mas eu digo de carteirinha, eu acho que temos que colocar um tempo de espera para nós mesmos, não esticarmos a corda além do que é necessário, porque esperarmos também, quando estamos esperando a decisão, por exemplo, de uma outra pessoa, nos traz tanta infelicidade, nos traz tanta frustração, nos traz tanto sentimento de rejeição, que a gente vai se diminuindo, diminuindo, diminuindo. Meu Deus do céu, não. Então, e quando a gente, foi assim em todas as grandes decisões da minha vida, quando eu demoro demais, como eu já disse para vocês várias vezes em vídeos, eu tenho um limite excessivamente extenso. Eu vou ponderando, eu vou entendendo, não, sim, né? E o tempo vai passando, mas quando eu chego a uma conclusão, dificilmente eu volto atrás, não é? Foi assim em todas as grandes decisões da minha vida, porque esgoto todas as possibilidades de entender a situação, né, por outro ângulo e de aguardar que algo aconteça e mude. Então, se o outro não toma uma decisão, tomamos nós de seguir o nosso caminho e vamos em frente. Vamos lá. O sexto exemplo é pedir a ajuda de Deus ou do universo, mas ficar sentado esperando o milagre acontecer. O plano espiritual não traz tudo nas mãos das pessoas, ele quer um trabalho em conjunto com a gente. Ele precisa da sua contribuição e do seu esforço na obtenção do seu pedido. É como aquele velho ditado: Deus ajuda quem cedo madruga. Temos que pensar em fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Veja a si mesmo como o principal atuante na rota a ser escolhida, e o plano espiritual atua iluminando o seu caminho depois que você tomou o seu trajeto. Então, é mais ou menos isso, né? Ficar simplesmente esperando e pensando e ruminando e não trazendo para as atitudes nenhuma situação que está na sua cabeça, não vai fazer nada mudar, não é? Meu ex-marido, nesse ponto, usava muito a lei da atração e ele dizia: eu entro com 10% e Deus entra com 90%. E eu faço a minha parte. Eu sei que a minha parte é 10%. O resto está na mão de Deus. E é isso, não é? Essa é uma frase que eu nunca esqueci. E é isso. Agora, se nem os 10% a gente quer fazer, quer esperar sentado que caia no nosso colo a situação transformada, como assim? Sem empenho nenhum nosso, não é? Não vai acontecer. Ok. O sétimo caso é cair em tentação e não cumprir o que havia prometido. Isso pode ter muito a ver com padrões repetitivos, né? Esse tipo de comportamento faz o plano espiritual entender que você não está pronto para ir para a próxima etapa. O fato de você não conseguir resistir em cometer um ato que, seja por impulsividade ou por não conseguir quebrar um padrão, faz com que você não consiga avançar de nível em certas questões porque você ainda não aprendeu a controlar os seus ímpetos, que podem estar relacionados com ganância, obsessão, ostentação, egoísmo, entre outros. Nesse caso, trabalhe mais o seu autoconhecimento para aumentar a sua capacidade de controle dos seus ímpetos. Então, de uma certa forma, esses padrões repetitivos, que eu poderia até dar um outro nome de auto-boicotes, ou seja, me determinei a ir nesse caminho. De repente, alguma coisa acontece, não, vamos lá, vou voltar atrás. Não é? Sem que haja nenhuma mudança no quadro. Se há uma mudança, a gente pode reconsiderar, óbvio, não é?
Se você tem um problema com alguém, essa pessoa te procura, essa pessoa faz questão de que você permaneça na vida dela, uau, que coisa legal, não é? Eu me sinto valorizada, me sinto respeitada, me sinto amada. Aí é diferente. Mas se não há nenhuma atitude, o quadro não mudou em nada e eu volto a ter uma atitude que eu tinha decidido não ter mais, é um auto boicote. E obviamente a espiritualidade vai dizer: uai, para que eu vou fazer algo acontecer se ela vai continuar com aqueles mesmos comportamentos igual, consequências iguais, não é? Não vai mudar nada. Para que o universo vai gastar energia com a gente? É isso aí. O oitavo exemplo é quando alguém se compara com outra pessoa e ela não se sente satisfeita com o que tem. Então ela passa a desejar que a outra pessoa perca algo ou que ela pare de subir. Esse tipo de comportamento é totalmente mal visto pelo mundo espiritual, na medida em que o objetivo do plano espiritual é que todos evoluam. Quando alguém deseja que a outra pessoa regrida, isso é totalmente contra o propósito da vida e da espiritualidade. Essa atitude com certeza não vai fazer o plano espiritual atender o pedido dessa pessoa. Obviamente eu daria um nome melhor para esse comportamento: inveja, não é? Então, quando eu quero que alguém não tenha algo que eu não tenho, ela conquistou ou ela é de um jeito, eu gostaria de ser, eu vou automaticamente começar a boicotar tudo que a outra pessoa pode conquistar. Isso se chama inveja. Cuidado com pessoas invejosas. Muitas vezes a gente se deixa levar sem perceber, né, que por trás de uma fala existe a necessidade do boicote de uma situação que é legal para você, não é? Vamos analisar isso. A nona questão é querer, sem manifestar. Essa questão pode te parecer estranha, porque muita gente pensa que só o fato de querer significa altamente que já estamos manifestando. Na verdade, existe diferença entre querer e manifestar. O querer é uma ocorrência passiva e não envolve nenhum esforço ou ação por parte da pessoa. A manifestação, por outro lado, é o processo de transformar os seus desejos em real, através de pensamentos, né, ou seus desejos em reais, né, trazer para a realidade, através de pensamentos e ações, e envolve trabalho ativo em direção ao seu objetivo, visualizando o resultado desejado e tomando as medidas necessárias para que aquilo aconteça. O querer te proporciona conforto e esperança temporários, não criando mudanças duradouras. Já a manifestação te capacita a assumir o controle da sua vida para tornar os seus sonhos realidade. Se você realmente deseja algo, você precisa, desculpa aí, gente, manifestar claramente o seu desejo ao universo, utilizando palavras de forma objetiva e direta ao que você deseja. Seja firme nas suas afirmações. Você pode até afirmar em voz alta, se você quiser, e expresse ao plano espiritual que você está disposto a fazer todos os esforços e que conta com a ajuda da espiritualidade para que aquilo aconteça. De novo, é permanecer no plano mental, porque o querer tem a ver com o plano mental. Não é eu só desejo, eu só quero que algo aconteça e eu não me mexo para fazer acontecer. Eu quero um emprego novo. Você está procurando? Você entrou em sites que
apresentam vagas de emprego, você conversou com alguém, você foi numa agência de emprego, você mexeu no seu currículo ou você só está desejando mentalmente, sem, né, usar aquela expressão, tirar a bunda da cadeira. Vamos nos mexer para fazer aquilo acontecer. Isso se chama manifestação. O resultado virá na sequência, não é? Vamos lá. Mente é pensar, sentir e agir. Esta é a tríade da manifestação concreta no mundo terreno. Pensar, sentir e agir. Ok? O 10º exemplo é ignorar os sinais através da nossa intuição. É possível notar sinais que o mundo espiritual nos envia. Esses sinais podem vir através de sincronicidades, como, por exemplo, ver horas com números iguais, como 11, 11, 22 e 22, 7, 7, ou também através de símbolos repetidos, ou até presenciar uma situação incomum por várias vezes num curto período de tempo. Os sinais também podem vir por sonhos intuitivos ou sentir cheiros anormais, enfim. Existem inúmeros outros sinais. No entanto, se o mundo espiritual te envia sinais que lhe poderiam ser úteis, mas você os ignora por não acreditar nisso, o universo pode parar de te enviar os sinais. O plano espiritual não vai te abandonar por causa disso, mas ele passa a não atuar de forma tão presente na sua vida quanto poderia, presente na sua vida, o quanto poderia, porque você impõe limites à influência da espiritualidade, né? E ela diz: eu já vi muita gente dizer que recebeu os sinais e que a intuição estava gritando, mas ela teimou e decidiu não seguir a intuição, e no final ela sempre quebrava a cara. Se você não tem certeza da existência dos sinais, só preste atenção e analise os resultados você mesmo, né? E você pode tirar as suas próprias conclusões. E o último caso, porém, não menos importante, é a gratidão. Quando agradecemos, sintonizamos o nosso ser com a abundância do universo e reconhecemos as bênçãos que recebemos e as lições que aprendemos. Além disso, praticar a gratidão também é uma forma de expressar a humildade e isso nos ajuda a nos conectar com o divino. O mundo espiritual quer o seu reconhecimento, até para saber se é isso mesmo que você quer, pois lembre-se que tudo aqui é um trabalho em conjunto. Então, quanto mais agradecemos, mais geramos positividade e assim mais o universo compreende o que você quer. Assim, o universo te recompensa com mais bênçãos, ou seja, a gratidão cria um círculo vicioso na nossa vida. Quanto mais agradecemos, mais recebemos. E se você não tem costume de agradecer a Deus, comece fazendo isso. Agora, seja grato desde as pequenas realizações até as grandes conquistas. Espero que essas informações tenham sido úteis. E um grande abraço, né? Até o próximo vídeo. A gratidão, né? Quanto mais, como é que é? Quanto mais se agradece, mais a graça desce. Gente, como eu já disse para vocês, eu me considero hoje uma pessoa muito grata a Deus, mas nada me conectou tanto com a gratidão por tudo que está acontecendo na minha vida como depois da dengue. Porque quando eu consegui me recuperar, levantar e começar a fazer as minhas coisas sem aquele cansaço extremo, eu passei a agradecer pela saúde, né? Claro que agora estou num momento meio estranho ainda, né? Melhorei bastante perto do que eu estava, mas ainda sinto muito cansaço, muito cansaço.
faço pequenas coisas e tenho que descansar, né? Fui dar um jeito aqui, passar uma cera, fiz metade, tive que parar porque estava até meio passando mal, assim, parecia que tinha baixado a pressão, alguma coisa assim. Aí tive que ficar mais quietinha. Falei, vai que eu desmaio aqui, não tem ninguém comigo, é aquilo. Hoje, nesse sentido, eu tenho que estar mais prevenida, né? Para não me colocar mais em tanto risco, né? Já chega tudo que tem acontecido. Mas assim, então a gratidão, ela é, eu acho que por tudo que nos acontece, inclusive aquilo que de uma certa forma é negativo. Porque quando a gente reconhece que aquilo fez o nosso caminho voltar para trás, que a gente criou impedimentos ao fluxo natural da vida, à nossa prosperidade, a que tudo caminhe, né? Com caminhos abertos, a gente provavelmente não vai cair nesse erro de novo, não é? Nesse equívoco. Erro também é uma palavra que a gente não deve usar, e culpa também a gente deve sempre, como se diz, colocar responsabilidade, né? E não culpa, certo? É isso. Bom, gente, eu achei bastante legal isso tudo. Tem muito a ver com a lei da atração e tem a ver como é que o universo reconhece as nossas intenções, os nossos desejos, como é que a gente pode de verdade co-criar com a ajuda da espiritualidade uma realidade diferente para nós. Vamos refletir sobre tudo isso, certo? Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê!